todos, meu nome é Thiago e eu vou apresentar o artigo intitulado Melodia 0.2, jogo para auxiliar o desenvolvimento da percepção musical com recursos de gamificação. Esse trabalho foi produzido com o apoio dos pesquisadores Ayrton Damasceno, Thiago Gama, que no caso está apresentando esse artigo, e Francisco Oliveira, que estamos todos vinculados ao Ministério do Ensino, Universidade Estadual do Ceará, UES, para o evento, o encontro ECOP 2020. A justificativa desse trabalho se constitui na criação de um aplicativo que ajude aprendizes, pessoas que têm um hobby de músico ou professores de música a conseguir aprender ou desenvolver lições que sejam na parte de percepção musical. Basicamente, a percepção musical é a identificação de notas, intervalos musicais e instrumentos musicais. É uma disciplina básica do currículo de um curso de música e ela é essencial para que um jovem, uma pessoa, consiga adquirir habilidades de identificação de notas para poder afinar um instrumento musical, ou seja, através da audição ele vai conseguir, sem apoio de aparelhos ou softwares específicos, ele vai conseguir realizar o ajuste, né, que ele procura. E não apenas isso, mas ele também vai ser capaz de, com mais facilidade, conseguir compor melodias, criar melodias. É algo bem difícil para alguém que não tem tanta proximidade e afinidade com esses elementos que foram anteriormente discutidos. Além disso, esse trabalho ele é a continuação de um estudo já existente, criado por outro indivíduo, outro pesquisador, que era o Melodia 0.1, que era uma versão completamente offline, que nesse trabalho agora eu fiz a melhoria, né, de criar alguns elementos, algumas entidades que estão associadas tanto à gamificação como à ampliação do jogo no sentido de correção de bugs e evolução de algumas fases, né? Criação de novas fases. Além disso, esse trabalho ele tem uma certa relevância pelo fato de que é uma demanda cada vez mais crescente de aplicativos com esse emprego, né? Que é a questão da informática educativa. Mas não só apenas isso, mas também ele carrega vários exercícios repetitivos que gradualmente vão conseguindo aperfeiçoar ou capacitar o estudante a conseguir identificar esses elementos musicais com mais facilidade no seu dia a dia, e quando a gente vai fazer as suas práticas musicais, né? Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver e avaliar um jogo para auxiliar aprendizes de música a desenvolverem a percepção musical com base nas contribuições já alcançadas pela versão do aplicativo Melodia 0.1. E dentre os objetivos específicos podemos citar: definir atividades para identificação de instrumentos musicais, definir atividades para identificação de notas isoladas, definir atividades para identificação de intervalos musicais apresentados isoladamente ou simultaneamente, definir estratégias para manter o engajamento do aprendiz, utilizando recursos de gamificação, e avaliar o aplicativo no término do desenvolvimento do trabalho do aplicativo com estudantes e professores de música. Quando a gente fala de desenvolvimento de aplicativos, a gente se refere ao fato de que nós estamos criando uma espécie de progressão, uma espécie de roteiro, avaliando a dificuldade das questões para que o estudante seja, digamos assim, ele possa testar todas as combinações de notas, de intervalos, e a partir disso ir conseguindo avançando de nível em nível. Então, a metodologia desse trabalho primeiramente, a elaboração de um redesign do Melodia 0.1, e nesse redesign a gente pode citar a melhoria das fases em questão de interface, organização de elementos, gráficos, definição de algumas estratégias de gamificação que seriam implementadas ao software Melodia 0.1 ou refeitas, né? Correção de falhas de usabilidade, que basicamente são ícones que não aparecem,
ou você desbloqueia uma conquista que não aparece uma medalha correspondente àquilo no, na tela de medalhas. Basicamente são essas as falhas de usabilidades que foram miradas, né, para serem corrigidas nessa segunda versão do Melody 0.2, né. A implementação da aplicação em si, que constitui na correção de bugs e codificação do redesign agora falado, né. A integração com o Google Play Games, que é uma API do Google que além de oferecer vários serviços ligados à gamificação, também oferece a persistência dos dados, né? E uma avaliação qual e quant, né, que foi realizada com estudantes e professores de música, onde foi repassado a eles um questionário de perfil para poder conseguir classificar, né, o usuário, facilitando assim a questão da coleta e análise dos dados, né? E questionário de satisfação TAM, que é um instrumento padrão de verificação de usabilidade, de utilidade percebida pelo usuário ao utilizar a aplicação, né? E também foi essas interações com o usuário foram todas gravadas utilizando a, a prática, né, do Think Aloud, que basicamente é você gravar todo o discurso da experimentação do aplicativo, né? E para em seguida essa gravação ser reouvida e assim conseguir extrair outros detalhes e considerações importantes que o usuário comentou para as conclusões desse trabalho, né? E, consequentemente, dando mais embasamento para futuras melhorias desse aplicativo em outro ciclo de evolução dele. Como fundamentação teórica, é importante destacar que existem sons que são caracterizados pelas notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a faixa de frequência entre uma nota e outra é chamada de intervalo musical. O timbre é a variação de uma nota musical que é tocada por instrumentos musicais diferentes. Então, basicamente o timbre é a variação de um Dó, que é, por exemplo, efetuado por uma guitarra, para um Dó efetuado por um piano, ou um tambor, uma bateria. E há cada vez uma tendência maior de que hajam aplicativos que facilitem o aprendizado de qualquer que seja a temática, né? Seja outras disciplinas como química, física, matemática ou até mesmo música. E esse trabalho tem uma certa necessidade porque essa disciplina em específico ela não é uma disciplina que é totalmente teórica. É algo que você não tem como aprender a identificar notas musicais lendo um livro. É como nadar, você só aprende fazendo, ou como desenhar, você só aprende fazendo. Você tem que ter prática. E esse aplicativo ele carrega mais de uma centena de exercícios justamente para conseguir dar esse treinamento necessário para um estudante de música conseguir desenvolver suas habilidades, para que ele possa um dia se tornar um bom músico. Como recursos de computação musical que foram utilizados nesse aplicativo, podemos citar o Android Media MIDI, que é basicamente um recurso, uma API que serve para você executar certos sons de um sintetizador para como se fosse um piano tocando, né? Um teclado tocando. E quando ele toca, a gente tenta pegar essas notas, né? E conseguir passar para o usuário. E também tem a biblioteca MIDI Driver, que é uma biblioteca que é uma interface que ela abstrai o processo de execução dessas notas musicais, facilitando também a programação disso na aplicação. E também a API Media Player do Android, que é responsável para poder executar as faixas de som coletadas através de sites, né? Na verdade, de um site que era um site de faixas de som aberto, né? Que foi empregado para coletar as faixas de som de cada instrumento musical abordado nesse aplicativo, né?
E como gamificação, os elementos que foram recriados, né, ou melhorados são os de pontuação, conquistas e medalhas, que em questão de significado é a mesma coisa, né? Você desbloqueia uma conquista, você obtém uma medalha. E para você desbloquear uma conquista, você tem que conseguir acertar uma questão que é apresentada a você. E, obviamente, que a pontuação ela tem um critério. Por exemplo, quanto maior for o nível da pergunta, uma pergunta intermediária tem um valor maior que uma pergunta iniciante. E uma pergunta intermediária tem um valor menor que uma pergunta avançada. E também tem a questão do ranking, né? O ranking ele é uma espécie de tabela onde você tem todos os usuários que jogaram essa aplicação e eles são classificados. E tem várias formas de classificação. Pode ser do maior para menor, menor para maior, mas no caso a nossa ordenação ela é normal, é do maior, né, o primeiro, até o menor, que é o que tem o último, que tem a menor pontuação. Os trabalhos que foram, que foram importantes para a gente poder avaliar as, as funcionalidades que são utilizadas em aplicativos dessa categoria foram o Ouvido Perfeito, que é um dos melhores e grandes referências nessa área, e o Funcional Ear Trainer, que é também um ouvido perfeito, parecido, né? Só que ele tem uma parte, uma espécie de sessão de aulas, né? de questões que são para que você possa jogá-las, né? Você tem que pagar, né? Você tem que injetar dinheiro no jogo. Para o desenvolvimento do aplicativo foram criadas as entidades jogador, medalha e questão. Houve a persistência de dados, que foi tanto na nuvem como no SQL, SQLite no caso, né? Que foi assim, esse jogo ele tem uma bifurcação. O jogador ele pode jogar online, que no caso ele jogaria o jogo que foi projetado nessa versão atual do Melodies, ou pode jogar offline, que aí ele se limita às funcionalidades, às questões, às fases, né, que foram criadas na versão 0.1 dessa aplicação. E o ambiente de desenvolvimento foi o Android Studio e foi utilizada a linguagem de programação Java. Como desenvolvimento foram criados três grandes módulos, né, grandes partes da arquitetura do sistema, que tem o banco de dados, as telas e a parte de entidades, que é onde tem os elementos que foram citados anteriormente, né. Foi feita a correção dos bugs, foi feito o redesign, foi feita a melhoria das telas também. Esse mid drive ele foi baseado, né, no trabalho, no projeto de um usuário do GitHub chamado Bill Farmer. E foi feita a persistência local utilizando uma implementação do snapshot, que é basicamente uma forma de você conseguir registrar todos os estados da aplicação em um determinado momento, fazendo que quando o usuário encerrar o jogo dele por hora, quando ele retomar o aplicativo, ele vai estar na mesma missão, com os mesmos pontos, com os mesmos valores, informações que tinha na hora que ele fechou o jogo. Essa foi uma contribuição também feita por esse trabalho. Foi utilizado também os recursos de gamificação, conquistas e placares, e foi feita a coleta de dados no processo de avaliação do sistema Qual e Quant, né, com usuários classificados de A a F, que dentre essas fases, né, pode-se dizer que o A é o usuário expert, né, é o cara que entende tanto de aplicativos para celular, como também ele entende de música, de teoria da música, e o F, que é o usuário mais básico, mais iniciante, que também não entende nem tanto de tecnologia, utilizar aplicativos de celular, como também não entende muito de música. Como resultados da avaliação, pode-se tirar aqui a média geral dos itens de avaliação, que é facilidade de uso, utilidade e intenção de uso, é 4.5. E a contribuição desse trabalho é um aplicativo que é interdisciplinar, que ajuda estudantes de música, né, e professores a conseguirem se aperfeiçoar nessa matéria. E também é um aplicativo que foi disponibilizado para a comunidade, tanto abertamente como um aplicativo, até o final do ano vai ser lançado, para que outros estudantes possam
utilizados e avaliados e haver ciclos de interação de melhoria desse aplicativo futuramente. Obrigado pela atenção. Bom dia.